Eles eram valorosos, não tinham medo de enfrentar as oposições por causa da convicção que mantinham e pacificamente continuaram lutando em favor da sua liberdade e defendendo os princípios bíblicos. Eu estou falando dos Batistas do Sétimo Dia. E se você não conhece essa história, acompanhe agora. Para quem não conhece, o canal Todavia tem a proposta de falar de assuntos contemporâneos à luz da Palavra de Deus. Durante algum tempo eu mantive o canal, tive que parar, principalmente em virtude dos meus estudos. O canal não voltou assim 100%, a gente não vai ter vídeos com tanta regularidade. Mas, aos pouquinhos, a gente vai retomando as atividades e eu quero que você já nos dê aquela força, não apenas curtindo esse vídeo, mas também compartilhando com seus amigos e pedindo para que eles se inscrevam aqui no canal, assim você está nos ajudando. Mas vamos ao nosso tema. Após a Reforma Protestante, diversos grupos surgiram e não era raro que eles brigassem entre si muitas vezes. Um dos grupos mais marginalizados foram os batistas. E se você quer saber um pouquinho mais da história das pessoas que defenderam o princípio bíblico de batizar apenas aqueles que já tinham uma certa idade e podiam decidir por si mesmos, eu fiz um vídeo não sobre os batistas, mas sobre os anabatistas, e eu vou deixar aqui na descrição. Mas os batistas foram marginalizados na Inglaterra, mas entre eles surgiu um outro grupo minoritário, os chamados Batistas do Sétimo Dia. Esses cristãos sabatistas defendiam que o sétimo dia da semana, o sábado, correspondia ao quarto mandamento e não o domingo, como muitos dos puritanos imaginavam na Inglaterra. Por causa da intensa perseguição religiosa, alguns batistas do sétimo dia migraram para o mundo novo, os Estados Unidos da América. Mas muitas das colônias americanas também eram dominadas pelos puritanos, cuja ideia de governo da igreja e também a forte crença no domingo eram incompatíveis com os batistas do sétimo dia. Assim, quando Stephen Mumford, um batista do sétimo dia, chega aos Estados Unidos em 1664, ele consegue se estabelecer em Rhode Island, onde havia uma maior tolerância religiosa. É justamente ali que ele começa a frequentar uma igreja batista, a John Clarke's Baptist Church, e consegue convencer alguns dos membros a aceitar a verdade do sábado bíblico. E logo em 1671 se estabelece um pequeno grupo de guardadores do sábado, o primeiro dos Estados Unidos. A partir de então, os batistas do sétimo dia começam a se espalhar por Rhode Island, pela Pensilvânia, West Virginia, New Jersey, New York e outros estados norte-americanos. Com o tempo, alguns Quakers convertidos aos batistas tornaram-se também batistas do sétimo dia, assim como outros imigrantes galeses e alemães passaram também a guardar o sábado. Os batistas do sétimo dia enfrentaram um grave desafio em 1790, com a aprovação e implementação das chamadas Blue Laws, ou seja, eram leis que obrigavam as pessoas a guardar os domingos e cessar nesse dia todas as atividades seculares. Para pessoas que viviam do comércio e da agricultura, parar 2 dias na semana, o sábado e o domingo, representou um grave desafio econômico. Mas já em 1802, os batistas conseguem se organizar e formam uma espécie de associação geral dos batistas do sétimo dia. Esse grupo era muito pacífico. Eles não praticavam nenhuma forma de evangelismo com outros grupos cristãos, entendendo que se o sábado era bíblico, automaticamente outros grupos religiosos, estudando a Bíblia, iriam perceber essa grande verdade. Apenas 39 anos depois, em 1841, os batistas do sétimo dia resolveram mudar a sua abordagem. Começaram a ser mais agressivos, a difundir as suas crenças com mais convicção, espalhando literatura, publicações polêmicas e falando do sábado com maior clareza. Muito interessante nesse contexto é a história de uma jovem viúva batista do sétimo dia, Rachel Oakes Preston. Ela entrou em um culto dirigido pelo pastor metodista Frederick Wheeler. Wheeler
era metodista, pregador itinerante, mas havia também aceito a mensagem de William Miller e disseminava que Jesus em breve voltaria. Wheeler estava naquele momento dirigindo uma Santa Ceia e desafiou os participantes da congregação a guardarem os mandamentos de Deus. No final do culto, Rachel procurou o pastor e lhe disse: "Pastor, eu tive que me segurar porque a minha vontade era interromper o seu sermão. Eu tinha uma coisa para lhe dizer." E ele perguntou: "Mas o que você tinha a me dizer?" E ela disse: "Se você quer ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos de Deus, comece você fazendo isso." Rachel aproveitou e lhe ensinou sobre o sábado bíblico. Wheeler sentiu algo diferente nas palavras dela, não apenas aceitou a mensagem, mas começou a compartilhá-la. E logo, em Washington, surgiu o primeiro grupo de adventistas, ou seja, milleritas, que aguardavam a volta de Jesus, sabatistas. Outros foram influenciados por esse grupo, como T.M. Preble e também Joseph Bates. Essa mensagem foi tão forte para Bates que ele começou a difundir o sábado bíblico, assim como outras verdades que ele havia aprendido. E logo, pela sua influência, conectando inúmeras verdades como o sábado bíblico, o santuário e tantas outras que iam sendo descobertas por grupos de ex-milleritas recém-desapontados, deu origem a um grupo minoritário de milleritas sabatistas que depois daria origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em outras palavras, os adventistas são muito gratos, não só aos esforços pessoais de Rachel Preston, mas também ao grupo de batistas do Sétimo Dia como um todo. Afinal, graças a eles, a verdade do sábado bíblico foi passada adiante. E somente Deus, na eternidade, vai poder recompensar devidamente essas pessoas do passado que, zelosas, promoveram as verdades do Evangelho, mesmo com fortes custos pessoais. E você já tinha ouvido falar sobre os batistas do Sétimo Dia e dos esforços que esse grupo teve que fazer para promover o sábado bíblico? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Também ajude o nosso canal a crescer compartilhando esse vídeo. A gente se encontra até o próximo vídeo. Deus abençoe você.